Olá pessoal, como vai? Hoje eu vou postar o vídeo referente à aula do Habermas, né, do texto Lutas por Reconhecimento no Estado de Direito Democrático. Habermas, já tenho mencionado ele nas aulas anteriores, um autor de uma importância crucial para a história da teoria crítica. Ele é considerado o nome mais importante da segunda geração da teoria crítica, né? Aquela que vem depois de Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, entre outros importantes nomes, lá do Instituto também de Pesquisa Social. E o Habermas foi muito importante porque ele foi um autor que trouxe para a discussão da teoria crítica uma ideia mais robusta e mais central de política, de moral e de direito na discussão até então um pouco nebulosa e bem distanciada da primeira geração em relação a esses temas, né? O Habermas foi um autor que se abriu muito para os movimentos, sobretudo da década de 60, movimento estudantil, entre outros movimentos importantes da década de 60 e 70, escreveu, pensou a teoria crítica sempre considerando a questão política e a questão dos movimentos sociais, e como isso era importante para produzir novos diagnósticos para a teoria crítica e para pensar novas formas de luta social e luta política, né? O Habermas tem muitos e muitos textos, é um autor muito multifacetado, com obras sobre filosofia política, filosofia moral, teoria da linguagem, epistemologia, e textos sobre esfera pública, direito, democracia. Ele tem, entre várias e várias obras de referência, eu acho que três são mais fundamentais, vale a pena pelo menos mencionar para vocês, né? Uma delas é Mudança Estrutural da Esfera Pública, que foi publicada na Alemanha originalmente em 1962. Um texto de referência até hoje para a compreensão do conceito de esfera pública e também para críticas e reformulações da teoria da esfera pública na teoria crítica e na teoria política. Ele também publicou, esse sim, o mais importante livro dele, indiscutivelmente o mais importante, que é o Teoria da Ação Comunicativa, que foi publicado em 1981. É lá que ele formula as bases mais cruciais e mais essenciais da formulação específica, né, da teoria dele. É um livro de referência que está pensando os movimentos, sobretudo década de 70, o livro é publicado em 81, mas ele está pensando os movimentos de resistência, de contracultura daquele período. Mas é um texto, enfim, super difícil, ele debate com vários sociólogos, filósofos, psicólogos, enfim, um texto fundamental. Existe muita literatura sobre esse período e sobre essa discussão do texto da teoria da ação comunicativa. E o terceiro livro de referência, e esse vai ser mais importante para a gente, para a compreensão do texto que eu trouxe para o curso nesse semestre, que é o livro Faculdade e Validade, publicado em 1992, e depois tem uma republicação em 1994 de uma edição ampliada desse livro, Faculdade e Validade, que é o livro do Habermas sobre direito e democracia. É quando o Habermas desenvolve a teoria dele do direito e da democracia e dos novos movimentos sociais e a nova formulação do conceito de esfera pública. É um livro importante na obra dele, que ele tem uma série de mudanças de fundamentação prático, de fundamentação normativa, de fundamentação dos discursos práticos ali nessa teoria, mas também uma nova formulação a respeito da concepção que ele tem do direito, a respeito de como ele compreende a dinâmica política e os processos de disputa democrática e o papel dos novos movimentos sociais e da esfera pública no contexto mais atual, né? Claro, um livro também datado, um livro que foi publicado na primeira metade da década de 1990, então ele está muito voltado a compreender a dinâmica e o papel dos novos movimentos sociais naquele processo, né? Um processo em que a sociedade civil
têm um protagonismo absolutamente central. Alguns movimentos, como o feminismo, sobretudo, aparecem no livro com um certo protagonismo. E o Habermas procura compreender as consequências desses movimentos do ponto de vista emancipatório ou do ponto de vista dos desafios políticos, e da importância da democracia e do direito para esses movimentos, e como esses movimentos vão criar uma dinâmica nova de luta que tem a ver com a demanda desses movimentos e a possibilidade de você democratizar as estruturas e as instituições formais do Estado de Direito, né? É é um contexto de radicalização da democratização pautada no maior protagonismo dos movimentos sociais, e como esses movimentos sociais é, é, que trazem lutas na gramática, na linguagem do direito, ou seja, eles não lutam contra o direito, são movimentos que lutam por direito, por mais justiça, por uma qualidade das instituições democráticas, por mais participação do ponto de vista dessas instituições. Então, a sociedade civil buscando a institucionalização da sua própria autonomia nos canais do Estado de Direito, uma tentativa dos movimentos sociais de influenciar o sistema político e as decisões, né, que são tomadas pela, digamos, esfera pública formal desse sistema político. Então, a compreensão do Hamas em pensar o direito como um mediador desses conflitos, em que toda a reflexão do Estado de Direito está baseada, sobretudo, na radicalidade democrática. É um livro que o próprio Hamas menciona, dizendo que ali tem um projeto de democracia radical, né, naquele livro. E a democracia radical ela é fundamental para a gente pensar as possibilidades da legitimidade política do Estado de Direito. Um Estado de Direito só é legítimo com democracia radical, apenas quando você tem uma atuação ativa, participativa dos cidadãos, dos movimentos sociais, na relação com o Estado de Direito. Tá? Então, esse é o livro mais importante no nosso contexto aqui, porque o texto Lutas por Reconhecimento no Estado de Direito Democrático, ele é um capítulo, né, ele é um artigo que foi publicado num livro que chama A Inclusão do Outro, em que o Habermas está debatendo a possibilidade de pensar, entre outros temas, um que aqui é central, pensar a autonomia política e também as demandas por reconhecimento, né? O multiculturalismo, o pluralismo social e como é possível fazer uma articulação entre uma teoria do direito e uma teoria da democracia, com potenciais crítico-emancipatórios, e a sensibilidade dessas teorias para contextos e situações e formas de vida diferentes, diversas e multiculturais. Né? Por isso, então, esse texto tão importante nesse livro, e essa é a referência teórica básica para a compreensão do nosso artigo. Esse livro, Falsidade e Validade, se o coronavírus permitir, vai ser publicado ainda este ano, de 2020, pela editora da Unesp, uma tradução nova de Falsidade e Validade. Tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a exposição, como são apenas orientações gerais para a leitura do texto, que o texto, sim, é fundamental, é mais importante. Eu vou dividir pelo menos em 4 pontos, né? O primeiro ponto eu vou tratar do dilema inicial, isso de maneira muito breve, né? Eu vou introduzir qual que é o dilema e por que o Habermas entende que há no debate sobre reconhecimento e Estado de Direito, há um dilema aqui para o qual alguns autores têm dado algumas respostas, que o dilema tem a ver com a possibilidade de compatibilizar uma teoria do direito que no Ocidente, sobretudo, ela tem uma base individualista, com a abertura das demandas das lutas por reconhecimento, que tem a ver com metas coletivas,
como a gente viu lá no texto do Taylor. O segundo ponto do que eu vou discutir com vocês, quero chamar atenção para as diferenças de interpretação do Habermas na crítica ao Taylor, né? Então, o Habermas vai criticar o Charles Taylor por não ter compreendido direito esse dilema e as saídas para esse dilema, porque, segundo o Habermas, o Taylor tem uma compreensão muito estreita da teoria do direito, dos sistemas de direito e da relação entre direito e democracia. E o Habermas, então, vai se opor, em alguma medida, à interpretação que o Taylor faz do liberalismo 2. O terceiro ponto, eu vou chamar a atenção para a formulação conceitual mais importante aqui do texto do Habermas, que é a da cooriginalidade entre a autonomia privada e pública. A tese do Habermas a respeito da autonomia, e é quando fica claro, entre essas diferentes versões da teoria do reconhecimento dessa unidade 1 do curso, que o Habermas está pensando o reconhecimento de um ponto de vista político. Então, ele está pensando o reconhecimento e colocando a gramática do reconhecimento na conta da expressão da autonomia política. Ele insiste muito em pensar o reconhecimento com base nessa formulação da autonomia política. Então, ele politiza bastante o conceito de reconhecimento. E, por fim, o quarto e último ponto, fazer uma breve consideração sobre o que o Habermas chama de impregnação ética do Estado de Direito. E por que não existe uma neutralidade, e nem deveria haver, né? Isso é uma leitura muito parcial do sistema de direitos, que tem a ver com uma ideia de que os direitos, mesmo os direitos de tradição liberal, seriam absolutamente neutros em relação às formas de vida culturais e a contextos éticos, né? Dessas formas de vida. Então, não haveria uma relação, e não haveria possibilidade de pensar, por exemplo, demandas políticas atreladas a essa autocompreensão e à identidade, seja de indivíduos ou de grupos. Isso significa dizer que seria impossível, na compreensão ocidental da teoria dos direitos, que é individualista por princípio, seria impossível uma mediação adequada entre as lutas por reconhecimento, que em geral são demandas, mesmo sendo políticas, são demandas éticas, e a formulação jurídica disso, né, na política do reconhecimento. Então, o Habermas vai contra isso, tá bom? Acho que esses são os 4 pontos mais importantes para a gente debater. Então, vamos passar para o primeiro ponto, que é o dilema apresentado na introdução do artigo, né, pelo Habermas. O que as lutas por reconhecimento levantam como um problema, uma reflexão teórica e um desafio prático também, tem a ver com o seguinte: como compreender as lutas por reconhecimento como uma demanda coletiva pela autocompreensão e muitas vezes pela identidade e autodeterminação de minorias, de grupos, sendo que, do ponto de vista jurídico-político, a nossa teoria do direito, ela tem uma fundamentação que é individualista, no seguinte sentido, né? A orientação individualista da teoria ocidental do direito tem a ver com a ideia de que todo direito ele é uma distribuição igual de direitos a cada portador individual de direitos. Cada um de nós, como cidadão, é um portador de direitos, no sentido de que tem liberdade subjetiva, né, e tem uma liberdade individual de ação assegurada pelo direito. Mas essa segurança, ela é atribuída, esse meu status de pessoa de direito, ele me é atribuído individualmente, na minha possibilidade de autodeterminação e autonomia. Então, não porque eu sou membro de um determinado grupo no interior de uma sociedade,
não é por esta razão que eu possuo direitos, né? O Habermas lembra que, na teoria do direito, cada cidadão, como membro de uma mesma comunidade jurídico-política, ele possui um determinado estatuto. E esse estatuto tem que ser igualmente, um status, né? E esse status tem que ser igualmente compartilhado por cada um dos membros dessa mesma comunidade. Para que isso seja assim, eu sou uma pessoa de direito, me é atribuído, né, esse status de pessoa de direito, assim como se atribui aos outros membros dessa sociedade, uma vez compreendidos como cidadãos desta sociedade, o mesmo estatuto jurídico. Mas esse estatuto jurídico, ele é vinculado a cada um desses membros individualmente. Isso é muito fundamental, né? Isso faz com que os direitos fundamentais, por exemplo, de liberdade, de opinião, de religião, né, eles sejam atrelados e destinados a cada um de nós enquanto portador individual de direitos, né? E é a cada um de nós, como destinatários de direitos fundamentais, de direitos políticos ou de direitos sociais, a cada um de nós como destinatário, o Estado de Direito precisa garantir a proteção desse igual status, tá bom? Se isso é uma base, é um princípio que orienta o nosso, digamos, projeto de Estado de Direito, como compreender a relação com as lutas por reconhecimento, em que a gente está tratando de metas coletivas e direitos atribuídos a determinados grupos, né? Então, a questão, o dilema basicamente é posto na introdução da seguinte maneira: nossa teoria do direito e do Estado de Direito, ela é individualista. Será possível, então, compatibilizar a orientação individualista da nossa concepção de direito com demandas coletivas por reconhecimento? Então, esse é o ponto, isso é um desafio, é isso que precisa ser investigado, tá? Do ponto de vista teórico, e que o Habermas se propõe fazer no texto, e que o Habermas também entende que o próprio Charles Taylor assim o fez no artigo dele sobre a política de reconhecimento. E o Habermas vai avançar um pouco mais na introdução, porque ele lembra o seguinte ponto. Isso é parte do próprio projeto de uma comunidade jurídico-política, porque se eu estou falando de uma comunidade jurídico-política que se organiza pelo médium do direito, eu estou falando de um projeto que é coletivo, o projeto de uma comunidade, de uma sociedade político-jurídica, certo? Embora eu tenha uma orientação individualista, o direito como parte, como organização dessa comunidade, organização central dessa comunidade, ele é coletivo. E o Habermas, no início do texto, ele lembra disso. Ele diz, a Constituição, o que é uma Constituição? Ela é um retrato de um projeto daquilo que essa sociedade, daquilo que essa coletividade compreende como sendo seus direitos fundamentais. Cada um de nós, portador de direitos, mas, uma vez membros desta coletividade, projetamos, né, um conjunto de direitos fundamentais. Esses conjuntos de direitos fundamentais, eles não são meramente abstratos e formais, eles também são expressão de um determinado momento histórico em que essa sociedade, ao assumir o papel positivo de legislador político num determinado momento, ela expressa, né, na forma da Constituição, o conjunto de direitos básicos e fundamentais que vão nos organizar em comum. Então é muito interessante que a própria noção de Constituição, ela é um projeto político e histórico que é coletivo. Então, desde sempre, o direito faz uma articulação entre a sua base individual e a expressão, que a Constituição seria o resumo dessa expressão, da organização, que o direito sempre é, coletivamente.
Uma constituição, o Hamas lembra, não é apenas uma configuração formal de uma comunidade jurídica. Não é apenas uma configuração formal. Ela é também uma configuração de uma expressão histórica e política. E quando a gente fala que uma Constituição é uma expressão histórica e política, a gente não está mais falando de indivíduos que monologicamente tomam decisões afastados uns dos outros. Significa que eu estou pensando sempre, gente, sempre o direito junto com a política. O direito é expressão da política, das formas de vida coletivas, né? Nas arenas políticas, sempre são atores coletivos que se confrontam. E os direitos que entram aí como parte dessa disputa, não só, né? Os direitos são disputados e os direitos são, no seu conjunto, quando, por exemplo, se forma uma constituição, eles são um retrato da expressão coletiva e, portanto, política dessa mesma comunidade jurídica. As lutas por reconhecimento, portanto, elas são lutas históricas por direitos legítimos, especificamente contra o desrespeito e integridade feridas de indivíduos e de experiências coletivas. Mas por que elas não seriam conciliáveis com uma teoria de orientação individualista? Que é o que parece apontar o Taylor, muitas vezes, lá naquele texto. Né? As lutas por reconhecimento, o Habermas está começando a apresentar o problema dessa maneira, elas não podem ser compreendidas, mais uma vez, como um momento desse conflito, que é um conflito político, e que nesse conflito político há uma conjunção, né, entre a base dos direitos fundamentais e também a relação com a liberdade política e, portanto, com os direitos políticos, que também formam o conjunto de todo esse projeto do Estado moderno, né, democrático de direito. Por que as lutas por reconhecimento seriam diferentes? Ela não é uma... As lutas por reconhecimento não são um momento atual desse projeto de sociedade em que determinados direitos são disputados por serem legítimos ou ilegítimos. Não existe nas lutas por reconhecimento mais um momento da expressão da autonomia política das comunidades jurídico-políticas. O Hamas lembra das lutas da social-democracia por direitos sociais, que também fizeram frente, muitas vezes, a esse paradigma individualista do sistema de direitos. E as pautas redistributivas. Né? E o Habermas lembra o seguinte, as pautas redistributivas, elas dizem respeito a direitos ou a bens que sempre foram distribuídos individualmente, como dinheiro, tempo livre, prestação de serviços, e utilizados individualmente, né? Quando diz respeito a serviços como transporte, saúde e educação, a que cada cidadão, como portador individual de direitos, teria acesso. São todas elas, lembra o Habermas, reivindicações individuais de benefícios sociais. No entanto, a luta pelos direitos sociais e a pauta redistributiva foi um momento de um projeto político em que a sociedade disputou a legitimidade e a, digamos, possibilidade de universalização da linguagem dos direitos liberais. Então, mesmo que os direitos sociais também sejam desfrutados individualmente, todo mundo sabe, quer dizer, evidentemente os direitos sociais são expressão de uma disputa política, eles são momento de uma constituição histórico-política de uma sociedade, né? Com seus interesses, suas necessidades, os seus desafios. Da mesma maneira, o Habermas acha que precisamos olhar para a novidade das lutas por reconhecimento, diante do diagnóstico do pluralismo, do multiculturalismo, né, do tipo de disputa e conflito que passa, né, pelas pautas do feminismo, do racismo, da sexualidade, são fundamentais porque são parte de um novo momento, de um projeto que é sempre coletivo, mas é um projeto histórico e político,
que assume a gramática da luta por reconhecimento. O direito não está fora disso. O direito é parte desse conflito social, cultural e, fundamentalmente, político. A gente não pode separar. Não existem os direitos abstratos e individuais num lugar e as disputas coletivas, sociais e políticas ou culturais de outro. Eles sempre têm uma articulação, eles sempre têm é, algum imbricamento entre um e outro. E o direito sempre tem que ser mediado com a política e a política sempre com o direito. Tá? Então é assim que o Habermas vai apresentar o problema e começar a debater o tema.